Hey guys, I'm Teacher Barbara e essa é a primeira aula do nosso novo programa Gramática na Prática. Exactly. E a aula de hoje ela é voltada um pouco mais para o pessoal básico, beginners, né, os iniciantes. Apesar que muitos alunos intermediários e avançados cometem esse erro, make this mistake and confuse. But como a ideia do programa Gramática na Prática é atender um pouco o pedido de todos os alunos de diferentes níveis, cada aula vai ter um foco e também um público que a gente vai considerar mais. No caso de hoje, the beginners. And, antes de começar, o que eu quero dizer com gramática na prática? É exatamente o que o nome diz. É a gente, ao mesmo tempo, trabalhar um tópico gramatical que você já estudou e precisa revisar, ou que você nunca aprendeu e quer entender como é que funciona, mas não ficando apenas nas regras gramaticais, usando em frases e conversações da vida real, do dia a dia, na prática. Ou seja, nem lá, nem cá. Nem seguir a metodologia da maioria dos cursos tradicionais e convencionais que ficam só na gramática, só no livro, e você tem muito conteúdo e pouca prática, mas também não ir para outra extremidade que às vezes muitos cursos online têm de ignorar a gramática, forget about, esquece. A nossa metodologia, a nossa ideologia aqui do TB English é exatamente o meio do caminho, right? Sim, a gente acredita que é importante que você tenha uma consciência, that's the word, that you understand, que você entenda a gramática, que você entenda a lógica, a forma de pensar na outra língua, no caso o inglês, mas ao mesmo tempo que você coloque ela na prática para não ficar só nas regras, que se a gente estuda muita gramática sem praticar, a gente trava e não fala nunca. Pensa, mas não coloca na prática. Let's go? Então, a aula de hoje, to be and to have. Yes, to be é o verbo que alguns alunos falam, teacher, não aguento mais, oh my God, verb to be. Mas é muito importante trabalhar o verb to be, porque apesar de ser um verbo básico, ele é usado o tempo todo. O que é o verb to be in English? What is it in português? O verbo ser ou estar. E a conjugação dele, let's review. Quando eu tenho I, que sou eu, I am, you, você, you, we, nós, e eles, they. Quando a gente for conjugar vai ser o are, ok? Repeat, are, e he, she, it, a terceira pessoa do singular, is. So, again, a gente tem uma aula voltada para totalmente conjugar o verb to be, que está lá no nosso programa June for Beginners. É só ir no nosso canal do YouTube, Teacher Barbara Channel, e conferir a aula que eu vou trabalhar o verb to be a fundo. Today is more a review, para a gente poder compare o verb to be com o verb have. A gente vai revisar. So, o verb to be, ser ou estar. Quando eu conjugar o I, eu, repeat, I am. Repeat, guys, I am. Good. Remember, our methodology, we repeat all the time. Repetition is very important. E lembre-se de repetir com intonation, entonação, speed, velocidade, like real life. So let's go. I am. I'm. The contraction. I'm. Eu sou, eu estou. I'm. Repeat. You are. Repeat. We are. Nós. You. Você ou vocês. Can be singular or plural. Repeat. We. Nós. And they. Repeat. They. They. Good. Eles ou elas. Remember that they pode ser para pessoas ou objetos. They are pens, I can say. São canetas. They are. Okay? So repeat. They are. We are. You are. And the contraction. Your. Repeat. Your. We're. There. Okay? Very good. Now, he is. Repeat. She is. It is. Very good. He is, ele é ou ele está. She is, ela é, ela está. It is for objects. Sempre que a gente falar de um objeto, algo que não seja masculino ou feminino, we use it. Sendo que, again, the logic in English, qual que é a lógica? Que objetos, diferente do português que a gente fala a mesa e o caderno, in English, objects never say he or she.
Então, qualquer objeto, até animais, a não ser que seja o seu animal que você sabe que é uma fêmea, um macho, but animais in general, animals, objetos, coisas, a gente vai usar o it in the singular, repeat singular, no singular. Quando for o plural, também vai ser o they. Então, again, o they vai ser o plural para he, she and it. Eles, elas e para coisas. Ok? So, one more time. His is the same. Qual que é mesmo da contração? His. Se a gente fizer o contraction. Repeat. His. Repeat. She is. She's. It is. It's. Now, a negativa, a interrogativa, again, lá na lesson sobre o verb to be do June for Beginners, você vai ver essa aula completa do verb to be. But for now, vamos entender, understand, como que a gente vai usar o verb to be in English. Qual que é a lógica do verb to be? Como o verb to be está relacionado a ser ou estar, we will always talk about verb to be when we talk about an adjective, repeat adjective, que é um adjetivo, ou um local, a place, repeat place. Let's see some examples. Então, eu vou apagar aqui, I will erase. Remember, you can go back. Essa é a grande vantagem de aula online. Você pode voltar, pausar, repetir, but let's see now the examples com o verb to be. So, I can say a place. Repeat. I'm at home. Repeat. Eu estou em casa. Repeat. I'm at home. And then I can use other examples here. O local que eu estou. Don't worry about the preposition. Não se preocupe com a preposition por agora, que preposition é algo que a gente vai aprender little by little, né? Tem muitos detalhes. Quem sabe a gente não pode até preparar uma aula especial de prepositions, né? Você precisa? Do you need? Tell me. But anyway, o foco aqui é o verb to be. I am at home. E você vai usar um local. Repeat. A place. Ok? Place means local. You can say any place. Another situation é como eu falei agora, a gente usa um adjetivo. Repeat. I'm happy. Eu estou feliz hoje. Repeat. I'm happy. Good. E aqui você vai poder substituir por qualquer adjetivo. Repeat. Adjective. Adjective. Good. It's difficult to pronounce, no? Egg. Remember o ovo, a galinha. Põe o ovo. Egg. Pronunciation. Adjective. Good. Lembra um pouco a pronúncia de ovo. Egg. Adjective. Anyway, I'm happy. Ok? Ah, teacher, that's easy. Ah, eu entendi. Então eu tô falando que eu estou em algum lugar, eu estou de alguma forma, ou que eu sou. Because eu também posso falar que eu sou brasileira. I'm a Brazilian. Que é um adjetivo também. Nacionalidade é um adjetivo. Aqui a única coisa que muda, guys, é que no português eu vou ter. Aqui eu falaria eu estou feliz. E aqui eu falaria que eu sou brasileira. Então, no português tem dois verbos, mas no inglês, como é very easy, muito fácil, vai ser o mesmo. I'm happy, I'm Brazilian. Então, por essa lógica, o português é até mais fácil que o inglês é mais fácil que o português. Because você vai usar o I am, não importa se vai ser eu estou ou eu sou. Cool? Ok, no problem. Ah, teacher, this is easy for me. Às vezes você pode estar me falando, isso é fácil. O probleminha é quando a gente vai usar o verb have. Por quê? Why? Because the logic is different. A lógica do inglês e do português para o verbo have is different. Na nossa língua, no português, a gente usa o have para muitas situações. Ter, no caso. To have, repeat. Ter. E a gente fala, eu tenho fome, né? eu tenho sede, estou com sede, eu tenho sede. Also, quando a gente fala da idade no português, a gente fala eu tenho 38 anos. And this is the secret. Para que você entenda, remember, o objetivo da gramática na prática, a parte da gramática é você entender, understand a lógica, a forma de pensar, o raciocínio da outra língua. Porque a gente não acredita que o decoreba, não basta só repetir de uma forma mecânica, like Robocop. No, you need to understand, entender. Cool? So, to have in English, we use for possessions, para uma posse, algo que eu tenha. A conjugação do have já não vai ter o verb to be, we don't have. Porque eu não falo eu sou tenho, eu estou tenho. No, doesn't make sense. Então eu vou usar só o sujeito. Vamos supor aqui, I have.
Então, um erro também comum, eu vou até colocar para enfatizar, is this. Many people muitos alunos, muitas pessoas acabam colocando o verb to be com have juntos e this doesn't exist, it's wrong, é errado, não existe. Não faz sentido, eu sou, tenho. Então, cuidado, be careful. Quando você usar o have, no verb to be. Repeat, I have. Let's conjugate. Antes de entender como a gente vai usar o have, vamos conjugar como a gente fez o verb to be? Então, a gente vai usar o have com quem? I, repeat, you, repeat, you, we, they. So let's go, guys. I have, repeat, you have, we have, they have. Like I said, eu tenho, você ou vocês têm, nós temos, eles têm, eles ou elas, né, ou objetos. They have. Repeat, have. E aqui, no contraction. Repeat, no contraction. A gente só vai fazer o contraction, que é uma outra dúvida comum, do have quando ele for usado como um verbo auxiliar, no caso do present perfect. Mas isso é uma outra aula, é um assunto bem mais avançado. Também, se vocês tiverem interesse de ter uma aula de present perfect, right here, deixe nos comentários, ok? We want to listen to your opinion. A gente está começando esse novo programa que vai ser feito com você. A gente quer saber o que você quer revisar. Qual gramática você quer revisar, aprender e colocar na prática. Então, se você quiser uma aula de present perfect, tell me. Fala pra mim, escreva aqui nos comentários, a gente vai preparar também nesse novo programa. But today, hoje, o nosso foco é o have, não como um verbo auxiliar, como o verbo ter. Então, nesse caso, no contraction. O verbo to be eu posso, mas o have não. I have. Ponto. And, e o he, she, it, a terceira pessoa do singular? He, repeat. She, it. Remember? Ele, ela e isso, para coisas. No singular, isso, um objeto, um animal, something like this. Aí vai ter uma conjugação diferente, do you know? Você sabe como é que fica o he, she, it conjugado com o verbo ter in English? Has. Why, teacher? Por quê? There isn't a logic. You have. Essa é a parte que a gente tem que meio que accept, aceitar. A gente conjuga o verbo ter na terceira pessoa do singular, he, she, it, com has. Não é, né, a gente sabe que a gente normalmente põe o S no final do verbo, mas não existe haves, ok? Be careful. E é simplesmente understand, que é assim que a gente vai conjugar e praticar, practice. Porque como não tem muita lógica, não tem um porquê, a única forma é praticar, practice, para absorver, e isso vai vir naturalmente, natural. Se você insistir, praticar, practice, fizer imersão no inglês, a prática, o contato diário, eu garanto, guys, I guarantee, com o tempo você não vai ter que parar e pensar quando usa o to be, you have. Vai vir naturalmente, naturally. Mas no início, você tem que realmente repetir, ter esse contato até chegar no momento da fluência, que vai vir naturalmente. So, repeat, he has, she has, it has. E a gente vai usar o have ou has, estou falando do presente, né, afirmativa do presente, para falar de algo que a gente possui. E pode ser tanto um objeto quanto uma pessoa. For example, I have a car. Repeat. I have a car would be eu tenho um carro. I have. But I can also say I have a husband. Eu tenho um marido. Repeat, husband. I have a husband. So I can use, eu posso usar para falar também de alguma pessoa que eu tenha, né? Uma mãe, um amigo, um irmão, etc. Let's compare. Não, agora eu vou apagar de novo, erase, que a gente já conjugou, we did the conjugation. Agora vamos ver alguns exemplos. Como a gente fez aqui pro to be, a gente vai fazer agora pro have. So, examples. E vamos ver agora os examples do have, para a gente usar na vida real, no day by day, ok? So, for example, eu quero falar que eu tenho um problema. Esse é muito usado em inglês, very used, like Portuguese, né? Oh my God, I have a problem. Repeat, I have a problem. Repeat, intonation, you see? Se você tem um problema, don't say, I have a problem. You say, I have a problem. I have a problem. Or the opposite, I have a solution. Eu tenho a solução.
E remember, se a gente for conjugar, é a mesma lógica. Só vou substituir para she has. Repeat, she has a problem. She has a solution. And o erro comum, que é a ideia aqui, a gente revisar o que as pessoas erram muito, é, for example, when we talk about the age, a idade. Então, me diga, o correto vai ser I'm ou I have, vou botar aqui, 38 years old, 38 anos de idade. Which one is the correct? I am or I have? I am. Good. And this is, esse que é o erro comum. Por quê? Why? When people translate to Portuguese, when you think in Portuguese, você vai pensar, eu tenho. I have. But the logic is que eu estou com aquela idade. Né? A idade não te pertence. I am. Dessa que é a parte de você understand, entender a gramática para te ajudar a melhorar o seu inglês. Você está naquela idade, você não possui aquela idade. Outro erro comum, I wanna say, eu estou com fome. A gente fala eu estou com fome, eu tenho fome, but in English I say I'm hungry. E não tem a preposição com, é só I'm hungry. É a ideia do adjective, I'm hungry. I'm lost, eu estou perdido, repeat, I'm lost. Very good. And etc. Sempre que eu falar doenças, né? Eu quero falar que eu estou, I don't know, let's see an example. Eu estou doente, né? I'm sick. Repeat, I'm sick. So remember, every time, many times, muitas vezes no português que eu uso ter, no inglês eu vou falar que eu sou ou estou. E qual que é a lógica, again? Que é um adjetivo, é um momento. Eu vou usar o have quando eu possuo algo. And this is the idea. Practice, be careful, cuidado com esse aqui que é um dos mais comuns, também outro erro comum, o aluno fala I'm 38 years old, esquece do old. I'm 38 years, né? Um erro comum, tem que ter a palavra old, ou você pode apenas usar o número. I'm 38. Repeat, I'm 38. Good, você pode falar apenas a sua idade. But this is the logic. Have é uma posse, you possess, and to be é o ser ou estar, que é algo que você é, né? Está ou é. So, I suggest, se você é um aluno mais básico e não assistiu ainda às aulas do June for Beginners, vai lá e confira a aula do verb to be, que eu vou conjugar todo o verb to be. I'm not, you aren't, com a interrogativa, are you. E eu vou dar um desafio, um challenge, repeat, challenge for you. Alguns alunos, a gente fez uma pesquisa e alguns alunos pediram desafios. Então, a gente, atendendo a pedidos, toda a aula Gramática na Prática, eu vou passar um desafio para você. A challenge. Yes! O challenge de hoje é qual? What? I want you to create. Você vai pensar e vai criar frases, sentences, no caso de hoje, usando to be e o to have. Eu dei os meus exemplos. I'm at home. É uma coisa muito usada. Quer ver um exemplo? Alguém liga para você. Hello, e pergunta, where are you? Oh, I'm at home. A gente usa o tempo todo. I'm at work. Repeat. Good. I'm at the beach. Estou na praia. So, I'm. Another example. Outro exemplo que eu dei. I'm happy. Good. I'm sick. Oh, I'm sick. So, eu estou usando um adjetivo. And o meu exemplo do have. I have a problem. And I have a solution. Yeah. So, o challenge para você é que você consiga criar outras frases, new sentences, que sejam muito usadas em inglês, in English. E como é que você vai fazer isso? Easy. Você pode assistir um programa de televisão e ver o que você consegue captar. Mesmo que você seja iniciante teacher, mas eu não entendo o seriado, não entendo o filme em inglês. No problem. Veja o que você consegue captar do to be e to have. Às vezes você pega só aquela frase. Escreva aqui. Ou simplesmente invente, crie. Pense em português e pensa, como é que eu falaria isso em inglês? Example, como é que eu vou falar em inglês? Um desafio para você. Eu tenho sede. How do you say this in English? Em português eu falo, eu estou com sede, eu tenho sede. And in English, eu vou usar o have ou be? É uma posse ou é um estado? É uma coisa que eu estou sentindo. Eu vou deixar essa pergunta para você, esse desafio, esse challenge, and I will wait for you for our next class. A próxima aula Gramática na Prática talvez possa ser para o nível intermediário, aí a aula vai ser toda em inglês, in English, ou um nível mais avançado, outra para o básico.
Vamos ver, eu quero saber o que vocês precisam para atender aos pedidos e botar a gramática na prática com você. I'll see you guys soon in another lesson.